Hoje a gente vai mergulhar num universo que, assim como um miojo mal cozido, gruda no fundo da panela da nossa cultura, a comida. Sério, você já parou para pensar de onde vêm as comidas que a gente tanto ama? Preparem os babadores porque hoje a gente vai muito além da janelinha do MasterChef. A gente vai desvendar as histórias mais bizarras, inacreditáveis, e por que não, meio nojentas por trás dos nossos pratos favoritos. Juro, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para comida do mesmo jeito. Então, já aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas maluquices gastronômicas e bora pro vídeo. E aí, galera faminta por conhecimento? Quem aí adora mergulhar um belo pastel num mar de ketchup, hein? Mas e se eu te contasse que essa belezinha vermelha já foi considerada um remédio? Sim, você ouviu direito. No século XIX, esquece a prateleira do supermercado. O ketchup estava lá na farmácia, dividindo espaço com band-aid e água oxigenada. Acreditavam que o extrato de tomate tinha poderes mágicos para curar dor de cabeça, dor de barriga, dor de cotovelo. A receita original era um Frankenstein de ingredientes bizarros, tipo anchovas, especiarias e até cogumelos. Imagina a cena. Você com dor de garganta, tomando uma colherada dessa poção mágica. Teve um cara, um tal de John Heinz, que olhou para esse melado medicinal e pensou: acho que dá para melhorar esse treco e vender pra galera. E não é que ele foi lá e adicionou açúcar, vinagre e, claro, muito tomate, transformando a gororoba num molho delicioso? A partir daí, o ketchup nunca mais foi o mesmo. E pensar que tudo isso começou com médicos malucos e um cara com uma visão gastronômica revolucionária? Quem diria, hein? E aí, meus amantes de queijo? Quem aí já se rendeu ao sabor intenso e inconfundível do queijo Roquefort? Aquele queijo cheio de veias azuis que parece um experimento científico. Mas que, meu amigo, é uma explosão de sabor. Mas se preparem, porque a história da sua origem é digna de um filme romântico. Diz a lenda que, lá na França, um pastor apaixonado estava mais interessado em conquistar o coração da sua amada do que em cuidar das suas ovelhas. Em meio a um encontro romântico numa caverna, esqueceu completamente de um pedaço de pão com queijo que tinha levado para comer mais tarde. Dias depois, o Romeu da Roça lembrou do seu lanchinho esquecido e voltou correndo para a caverna, na esperança de que o queijo ainda estivesse comestível. O queijo estava lá, tranquilão, só que coberto de mofo azul. Movido pela fome, ou quem sabe pelo desespero, ele decidiu provar o queijo mofado. E não é que ele adorou? E foi assim, meus amigos, que o queijo Roquefort nasceu de um encontro romântico, um queijo esquecido e uma pitada de mofo mágico. Fala, meus chocólatras! Quem aí nunca vendeu a alma por um pedacinho de chocolate, hein? Mas e se eu te contasse que, antigamente, você poderia pagar suas contas com chocolate? Sério! Para os maias e astecas, o chocolate, ou melhor, as sementes de cacau, eram mais valiosas do que ouro. Elas eram usadas como moeda de troca, tipo o nosso dinheiro de hoje em dia. Imagina a cena, você indo na feira, comprando frutas, verduras e pagando tudo com sementes de cacau. Ou então, chegando na cantina da escola e trocando um punhado de cacau por um pastel e um suco de groselha. Era o paraíso dos chocólatras, meu amigo. E não para por aí. Os maias e astecas acreditavam que o cacau era um presente dos deuses. Eles usavam as sementes para fazer uma bebida amarga e picante, bem diferente do chocolate quente que a gente toma hoje. Infelizmente, a gente não pode mais pagar nossas contas com chocolate. Mas ei, pelo menos podemos continuar saboreando essa delícia sem culpa, né? Afinal, estamos apenas honrando a tradição dos nossos ancestrais chocólatras. E aí, meus ninjas do hashi? Quem aí ama um sushi fresquinho, com aquele peixe brilhando e o arroz soltinho? Mas se preparem para uma viagem no tempo, porque a história do sushi não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje. No Japão antigo, o sushi era um negócio bem diferente, e para ser sincero, não muito apetitoso.
Naquela época, o peixe fresco era um artigo de luxo, e os japoneses precisavam encontrar uma forma de conservar a carne por mais tempo. A solução? Fermentação. Isso mesmo, eles colocavam o peixe entre camadas de arroz com sal e deixavam fermentando por meses. A ideia era que o arroz fermentasse e conservasse o peixe, tipo uma geladeira natural. Só que tinha um pequeno detalhe: eles não comiam o arroz, sério. Depois de meses fermentando, o arroz ficava com um cheiro e um gosto horríveis. A única parte comestível era o peixe, que absorvia o sal e o sabor do arroz fermentado. Felizmente, com o tempo, a técnica de conservação de alimentos evoluiu e os japoneses descobriram que podiam comer o peixe fresco, sem precisar de toda essa fermentação. A partir daí, o sushi foi se transformando, até chegar no prato delicioso e sofisticado que a gente conhece e ama hoje em dia. E aí, meus padeiros de plantão? Quem aí resiste a um croissant quentinho, com aquela casca crocante e o miolo macio? Mas você sabia que essa delícia francesa tem uma origem nada romântica, envolvendo batalhas, impérios e um pouquinho de criatividade culinária? A história do croissant se passa lá no século XVII, durante o Cerco de Viena. A cidade estava sendo invadida pelo Império Otomano, e os moradores estavam desesperados. Mas, como diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção, e foram os padeiros da cidade que salvaram o dia. Enquanto os turcos tentavam invadir a cidade, os padeiros, que trabalhavam durante a noite, ouviram um barulho estranho. Eram os inimigos tentando cavar túneis por baixo das muralhas. Os padeiros, espertos como raposas, alertaram os soldados que conseguiram impedir a invasão. A cidade estava salva, graças aos heróis da madrugada. Para comemorar a vitória, os padeiros criaram um pão especial em forma de lua crescente, símbolo do Império Otomano. Era como se dissessem: olha só, turcos, a gente viu vocês vindo e ainda transformamos o símbolo de vocês em comida. E assim nasceu o croissant, uma ode à vitória, à astúcia e, claro, à panificação. E aí, meus amantes de molhos? Preparem-se para uma reviravolta na história do ketchup. Lembram que no começo do vídeo eu contei que o ketchup já foi um remédio bizarro? Pois bem, a história fica ainda mais estranha. O ketchup original, meus amigos, não era feito de tomate, mas sim de peixe fermentado. Sim, você ouviu direito. A história começa há mais de 2000 anos na China. Lá, eles tinham um molho chamado ketchup, feito com peixe, vinagre, especiarias, e preparem seus estômagos, vísceras de peixe fermentadas. Era tipo um garum da vida, sabe? Esse molho era usado para temperar tudo: carnes, legumes, sopas. Os marinheiros europeus, que estavam sempre explorando novos sabores, conheceram o ketchup na China e levaram a receita para a Europa. Lá, o molho fez tanto sucesso que os ingleses tentaram reproduzir a receita, mas não conseguiram encontrar os mesmos ingredientes. Foi só no século XIX que o tomate entrou na jogada, e o ketchup, como a gente conhece hoje, nasceu. Quem diria que o nosso amado ketchup, aquele que a gente coloca em tudo, já foi um molho de peixe fermentado? É de explodir a cabeça, né? E aí, galera? Gostaram da viagem gastronômica? Viram só como as comidas que a gente ama têm histórias pra lá de curiosas? Desde remédios fajutos até queijos mofados, a gastronomia é uma caixinha de surpresas. Agora, me contem nos comentários qual dessas histórias bizarras vocês mais curtiram. E se você conhece alguma outra história maluca sobre comida, compartilha com a gente. E não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras gastronômicas e compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma comida e uma boa história. Valeu, galera, e até a próxima!